dirigida a Jonas pela segunda vez: levanta-te e põe-te a caminho da grande cidade de Nínive, e anuncia-lhe a mensagem que eu vou te confiar. Jonas pôs-se a caminho de Nínive, conforme a ordem do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande. Eram necessários 3 dias para ser atravessada. Jonas entrou na cidade, percorrendo o caminho de um dia. Pregava ao povo, dizendo: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Os ninivitas acreditaram em Deus, aceitaram fazer jejuns e vestiram sacos, desde o superior ao inferior. A pregação chegara aos ouvidos do rei de Nínive. Ele levantou-se do trono e pôs de lado o manto real. Vestiu-se de saco e sentou-se em cima de cinza. Em seguida, fez proclamar em Nínive, como decreto do rei e dos príncipes: homens e animais, bovinos e ovinos, não provarão nada. Não comerão e não beberão água. Homens e animais se cobrirão de sacos. E os homens rezarão a Deus com força. Cada um deve afastar-se do mau caminho e de suas práticas perversas. Deus talvez volte atrás para perdoar-nos e aplacar sua ira, e assim não venhamos a perecer. Vendo Deus as suas obras de conversão e que os ninivitas se afastavam do mau caminho, compadeceu-se e suspendeu o mal que tinha ameaçado fazer-lhes, e não o fez. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ó Senhor, não desprezeis o coração arrependido. Ó Senhor, não desprezeis o coração arrependido. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Na imensidão do vosso amor, purificai-me, lavai-me todo inteiro do pecado, e apagai completamente a minha culpa. Ó Senhor, não desprezeis o coração arrependido. Criai em mim um coração que seja puro, e dai-me de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não me afasteis de vossa face, nem retireis de mim o vosso Santo Espírito. Ó Senhor, não desprezeis o coração arrependido. Pois não são de vosso agrado os sacrifícios, e se ofertam o holocausto, o rejeitais. Meu sacrifício é a minha alma penitente, não desprezeis o coração arrependido. Ó Senhor, não desprezeis o coração arrependido. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando as multidões se reuniram em grande quantidade, Jesus começou a dizer: esta geração
é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o Filho do Homem para esta geração. No dia do julgamento, a rainha do sul se levantará juntamente com os homens desta geração e os condenará, porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. No dia do julgamento, os ninivitas se levantarão juntamente com esta geração e a condenarão, porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Palavra da salvação. Amados irmãos, queridas irmãs, somos convidados a uma experiência, somos convidados a uma intimidade, somos convidados a termos ouvidos atentos, olhos atentos, para perceber a manifestação de Deus. Deus fala conosco, Deus nos conduz, Deus nos toca porque nos ama infinitamente. E ao nos convidar, precisamos primeiro lembrar sempre: Deus sempre perdoa o pecador arrependido. Deus sempre perdoa um pecador arrependido. Não importa o que foi feito, se existe um arrependimento verdadeiro de coração, uma aproximação do Mestre Jesus, uma aproximação do Senhor Jesus, e com o coração um pedido de perdão, Ele, de braços abertos, com um sorriso nos lábios, acolhe aquele que voltou. Há mais alegria no céu por um pecador que se converte do que por tantos e tantos e tantos justos que nunca caíram ou se afastaram de Deus. Nínive é uma cidade que causa pavor às pessoas. Nínive não é uma cidade que acredita em Deus. É uma cidade pagã, de prática pagã, de vida pagã, de costumes pagãos, de uma moral pagã. É uma cidade grande, 3 dias para atravessar inteira, diz a palavra de Deus. Uma cidade grande, onde as pessoas vivem por si mesmo, sem acreditar num Deus que seja o sentido, o princípio e o fim de suas vidas. Nínive é uma cidade que podemos dizer que tem em si uma degregação. Por que não vê essa degregação dessa forma? Uma cidade inteira
que não entende muito de quem é Deus, ou nada talvez. Uma cidade temida nos mares, uma cidade temida na terra, uma cidade de homens e mulheres fortes, mas dos quais as outras pessoas muito mal se aproximavam. O Senhor chama Jonas a estar lá. Como outros profetas, Jonas também resiste, porque sabe da fama de Nínive. Mas seduziste o Senhor e eu me deixei seduzir. Parafraseando um outro profeta. Mas Jonas não teve como resistir. Em determinado momento de sua história, Deus lhe falou tão forte que ele precisou obedecer e saiu evangelizando o dia inteiro. E o bonito, houve a multiplicação da evangelização. E aqui evangelização, não falando de evangelho, desculpa se eu usei essa palavra, mas no sentido de que anuncia um Deus verdadeiro, criador e chama a conversão, retirando a palavra evangelização para ficar mais concreto e correto. Estamos falando do Antigo Testamento. Jonas profetiza, anuncia de verdade a palavra profética de Deus, anuncia de verdade a vontade de Deus, o querer de Deus àquele povo. É aquele povo que era totalmente distante de Deus, ateus, ouve a voz de Jonas e sente a credibilidade do que ele está dizendo, e naquele momento se espalha em toda Nínive, até chegar ao imperador, ao rei, que junto com todo o povo tira sua veste, veste sacos, cobre-se de cinzas, como sacrifício penitencial de quem reconhece o seu pecado. A voz de Jonas e a confiança no que ele diz mudou a vida de toda uma cidade, mudou a vida de todo um povo. A novidade que ele trouxe para aquela cidade e o extraordinário que ele trouxe para aquela cidade fez a diferença no coração daqueles que abriram o coração. E Deus acolheu todos os penitentes e deu a todos a oportunidade de recomeçar. Não importa o que fizeram, mesmo que tenham cometido os pecados gravíssimos, mortais, Deus está vendo a sinceridade de conversão do coração de cada ninevita, e ali com certeza acolheu. Jesus fala sobre isso no Evangelho, mas também traz a imagem de uma outra pessoa, a rainha de Sabá, que sai de terras distantes, porque ouviu falar de um homem sábio, que vai levando tesouros, querendo ter respostas, mas também ver, conferir se de fato ele é capaz de dar todas as respostas que ela precisava. Mas a convicção e a sabedoria de Salomão encantou a rainha de Sabá. Mais do que as respostas que ela queria, ela conseguiu também respostas extras do que ela nem pensava em querer naquele momento. A sabedoria de Salomão encantou e transformou a vida daquela rainha, e com certeza ela foi multiplicadora da transformação da vida de todas as outras pessoas que se encontraram com ela ao longo do caminho. E Jesus fala com aquele povo que está ali, um povo que não é cristão, um povo judaico, um povo dos samaritanos, os povos que estão ali seguindo ele. E Jesus vai falando no meio dos fariseus, dos saduceus, dos escribas, doutores da lei. Jesus vai falando: aqui está quem é maior do que Jonas e do que Salomão. Mas a dureza do coração daqueles que ouvem não permitam que eles se convertam, mude de vida e comecem no outro vida. Se nós estamos falando de um povo que estava ali, de fato, recebendo a palavra de Jesus,
que dirá cristãos? Somos cristãos. E a primeira vez que alguém recebeu o nome de cristãos, vai dizer que foi pela Santa Licença, mas também Atos dos Apóstolos, quando reconheceram como cristãos, reconheceram de maneira clara, porque a vida dos cristãos era diferente dos outros. O que eles transmitiam, o que eles mostravam, a vida em comum, a superação das suas debilidades, a luta pela sua conversão diária, a construção da comunidade, a construção de um povo. Isto fazia diferença. E quando apontaram, disseram: ali vai um outro Cristo. Ali vai um grupo de pessoas diferentes que seguem o Evangelho de Jesus de Nazaré, o Cristo, o ungido. Somos cristãos. E se eles foram apontados porque seguiam Jesus, eu me pergunto: todos nós seguimos Jesus? Todos nós estamos vivendo o seguimento de Jesus? Estamos trabalhando, transformando nossa vida para cada dia mais estarmos próximos de Jesus, parecermos com Ele? Estamos moldando a nossa vida? Se Jesus dizia que aqueles homens tinham um coração duro e não mereciam nenhum outro sinal, nós temos o Senhor do sinal. Nós não temos só um sinal, nós não temos só um profeta, nós não temos só um sábio, nós temos o Senhor dos profetas e o Senhor dos sábios, que se entrega verdadeiramente no seu corpo e no seu sangue, na sua alma e divindade sobre o altar, no qual nos comungamos e vive dentro de nós. Somos templos vivos, ostensórios vivos. Deus vive dentro de nós. Mas será que mesmo com Deus vivendo dentro de nós, estamos com o coração endurecido? Será que mesmo Deus vivendo dentro de nós, estamos permitindo que a raiva, o rancor, a mentira, a inveja, o ciúme esteja junto com Deus dentro de nós? Estamos fechados, sem querer enxergar os problemas dentro de nós que precisam ser mudados. Estamos trancados, amarrados, fechados, trancafiados nos nossos pecados, nos nossos erros, nas nossas falhas, nos nossos erros, ou somos conscientes do quanto precisamos desse Deus que está dentro de nós e estamos trabalhando para nos tornarmos pessoas melhores? Queridos irmãos, queridas irmãs, esta é uma pergunta que nós precisamos nos fazer, porque dentro de você e de mim, dentro de nós, vive o Senhor do sinal, o Senhor dos profetas e dos sábios. Dentro de nós vive o Deus Salvador, aquele que se entregou no alto do madeiro, que como cordeiro imolado deu a sua vida para que fôssemos felizes. O quanto nós estamos tomando posse disso? Às vezes nós estamos vivendo a vida tão mecânica, com tanto trabalho, com tanta coisa para fazer, que não estamos nos dando conta desta maravilha, desta grandeza, desse extraordinário. Deus vive em nós. Mas isso não é para ficarmos louquinhos, isso não é para ficarmos fanáticos, nem bitolados, nem exagerados, porque Deus também não faz isso. Não adianta sair do pecado, da mentira, do orgulho, da raiva e do ódio para se tornar fanático, louco, exagerado e
difícil convivência. Deus nos faz um equilíbrio. Deus nos quer muito feliz. E não existe felicidade no desequilíbrio. Não existe felicidade na loucura, a não ser a loucura da cruz. Mas aí é uma outra coisa que fica para um outro dia falarmos. Mas Deus nos quer sadios. E ser sadios é termos uma vida sadia. Termos uma vida honesta, coerente, justa, agradável, boa, organizada, disciplinada da maneira certa, sem o exagero de uma disciplina pesada, dura, complicada. Precisamos sair desses extremos e transformar a nossa vida equilibrada para vivermos o sonho de amor que Deus nos chama de viver. Para vivermos uma experiência mística extraordinária, para termos um encontro pessoal, afetivo, um encontro maravilhoso com Deus que nos ama, mas ao mesmo tempo continuar a vivermos a nossa vida como bons seres humanos, como bons pais, mães, bons filhos, bons irmãos, bons tios, bons avós, bons primos, como bons amigos, como bons patrões, como boas pessoas, como bons funcionários, como bons estudantes. Precisamos ter a nossa vida transformada, mas não de uma hora para outra como um passe de mágica, mas num processo bonito de quem descobriu a Deus e o seu amor, de quem sentiu Deus e o seu amor. E eu quero dizer para você nesta noite, talvez você ainda não tenha conhecido o amor de Deus como Ele quer que você conheça. Talvez você ainda não tenha experimentado o amor de Deus como Ele quer que você experimente. E talvez o que tenha atrapalhado seja o seu cansaço, ou talvez seja sua cabeça endurecida, seu coração petrificado, ou cheio de espinhos, ou aberto demais, e aí as sementes vão caindo e se dispersando. Talvez você não tenha experimentado todo o amor de Deus ainda, porque você está procurando tantas coisas, mas não o que é essencial. O essencial é estar com Jesus. Buscar primeiro o reino de Deus e tudo mais vos será acrescentado. Se você quiser buscar a Deus e viver com Ele, a cura vai acontecer, a libertação vai acontecer, o milagre vai acontecer. Mas à medida em que nós vamos de fato nos aproximando, assumindo e vivendo aquilo que Deus nos chama de viver, é à medida em que todas as portas vão se abrindo, até aquelas mais encraqueladas, até aquelas mais confusas vão se abrindo. E quando a gente se dá conta, a pior de todas as portas, a mais difícil, já está aberta. É só passar por ela. Muitos não sabem que existe um Deus maravilhoso, um Deus que se fez homem, um Deus que se deu como pão e alimento, um Deus que veio morar dentro do homem, um Deus que ama o homem, que ama profundamente o ser humano, e que veio chamar esse ser humano a viver uma sintonia com Ele. Você, esse ser humano, Deus te ama infinitamente. Nenhum sinal mais é preciso, porque o Deus do sinal, o Senhor do sinal, te ama e se faz presente na sua vida e na sua história. Se você desejar rezar comigo, eu convido você a fechar os seus olhos, colocar-se na presença de Deus, colocar-se aqui para encontrar-se aí com Deus dentro de você. Ele quer falar com você, te tocar, te envolver, te curar.
Ele quer transmitir a você a essência do amor, da paz. Ele quer te ajudar a você a se encontrar, se conhecer, se amar, se trabalhar, se organizar. Ele deseja alcançar você como você está hoje. Como você está hoje. Que bom que você está aqui, André. Porque o Senhor te ama muito. E quando você, André, pensou que a sua vida tinha já chegado ao termo final, o Senhor te chamou para dizer que Ele tem muito para o teu futuro e para a tua vida. Porque Ele deseja fazer coisas extraordinárias na sua vida. Ele deseja operar grandes maravilhas na sua vida também. Minha irmã, você que tem pensado em terminar a sua vida, você que está aqui na igreja, do meu lado direito, do meio para trás, nos 3 últimos bancos, do último lado, Deus te deu a vida e hoje te toca com a plenitude da vida dele em você. Deus está te dando o sentido da vida. Não tem que terminar a sua vida. Ela só precisa ter o sentido que o Senhor está dando agora. Ele está tocando você profundamente. Natália, 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 Natália. O Senhor me fala esse nome várias vezes. E Ele diz assim: eu tenho um projeto que começa aqui hoje, mas que vai se desenvolver numa conversão de muitas pessoas. E eu quero usar o que você tem, o que você é, para fazer esse novo acontecer. E o Senhor me fala de portas que se abrem, mas me mostra também uma mesa, nessa mesa um tanto de vidro com uma espécie de pano, de um filtro verde, e ali documentos são assinados, coisas são feitas, e muita libertação, muita transformação de muita vida vai passar por esta mesa, porque o Senhor está abençoando suas mãos para o começo de um novo empreendimento, que também será lugar de evangelização em massa. Eu te louvo, Senhor, eu te bendigo, eu te glorifico, porque Tu és um Deus eterno, maravilhoso e santo. Quero te louvar e te bendizer por esta pessoa que está aqui, Senhor, e está à esquerda, e que teve problemas no coração, e que inclusive está fazendo um tratamento, está cuidando, mas ainda tem algumas coisas obscuras, mesmo que você não fale para as pessoas. Deus te viu, Deus te vê, e eu vejo a mão de Deus agora segurando o teu coração. Você vai sentir até um pouquinho de seu coração apertadinho, mas Deus está segurando não para que você sinta nada, mas é como se eu visse ao segurar o sangue das chagas saindo, penetrando o seu coração e entrando por ele em todas as suas veias e tocando de fato toda a constituição do seu coração e fazendo uma renovação física, profundamente física. Te bendigo, Senhor, te glorifico, Deus vivo e verdadeiro, porque o Senhor é tão bom e tão maravilhoso que alcança os sonhos, os projetos e o coração de todos nós. O Senhor vai além de todas as nossas possibilidades. O Senhor vai além de tudo aquilo que a gente pode imaginar e sentir. Por isso vejo que o Senhor está neste momento tocando várias pessoas que estão aqui, passando por situações psicoemocionais. Há pessoas que estão aqui vivendo até a base de remédio. E eu não vou dizer para você deixar de tomar o remédio, não. Eu vou dizer, continue tomando o remédio. Mas eu vejo médicos dando alta para você, diminuindo o remédio, tirando aos poucos até desmamar. Porque o Senhor está tocando você, está fazendo maravilhas. Aqui uma pessoa que está com muita dificuldade de dormir, mesmo com remédio.
Você tem tomado remédio para dormir, não tem conseguido dormir. Se o sono está muito conturbado, você dorme um pouquinho, acorda, um pouquinho, acorda, um pouquinho, acorda. Sabe por quê? Deus está me dizendo, você está preocupada com o lado financeiro da sua casa, da sua família. Deus está cuidando, confia. Confia que o Deus que mora na tua vida, que está na tua família, está cuidando. E vai acontecer um milagre, uma graça específica na tua casa, transformando toda essa situação, modificando todo esse sofrimento que a sua casa tem vivido e que você trouxe para você como sua responsabilidade de maneira muito forte. Eu vejo a mão de Deus agindo livremente. Eu te bendigo, Senhor, e te glorifico, porque o Senhor está acalmando pessoas, outras pessoas que também estão com dificuldade de dormir e que têm tido sono prolongado. Inclusive você tomou umas gotinhas ontem à noite, até dormir melhor, mas não resolveu com as gotinhas que você tomou. Hoje o Senhor te dará uma noite tranquila, restauradora, curadora, porque Ele está renovando tua experiência de fé, a tua intimidade. O Senhor está sendo mais do que um sinal, mas uma presença curadora, uma presença libertadora, transformadora. Eu te bendigo, Senhor, Deus vivo e santo, porque o Senhor passeia no nosso meio, porque o Senhor está no nosso meio, porque o Senhor está agindo de forma extraordinária, maravilhosa, porque o Senhor está tocando, sobretudo uma pessoa que acabou de pedir por uma outra que está sumida. Você acabou de dizer, fala comigo, porque eu já não consigo mais. E o Senhor está dizendo para você, você confia em mim? Deixe-me agir e agir da maneira certa. Deixe-me conduzir para que os frutos sejam melhores e saborosos. Eu vejo a mão de Deus agindo, tocando profundamente, tocando muitos corações. Muitas pessoas aqui estão sendo tocadas agora, estão sentindo uma presença, estão sentindo algo diferente, estão sentindo diferente, alguma coisa está mudando dentro de você agora. É como se uma brisa estivesse dentro de você, não fora, mas dentro. Uma brisa leve, suave, transformadora, uma calmaria que você não estava tendo. O Senhor me fala de pessoas agitadas, nervosas. Inclusive o Senhor está me falando de pessoas aqui que têm brigado muito. Pessoas que estão aqui brigadas. Vejo duas irmãs aqui que não estão se falando, estão aqui dentro. O Senhor está te chamando à reconciliação, ao perdão. É preciso reconciliar. Eu vejo uma mãe e uma filha que estão brigadas e também estão aqui dentro. Ninguém sabe que vocês estão de mal, vocês mantêm uma aparência, mas não estão bem. O Senhor está chamando vocês à reconciliação. O Senhor está chamando vocês a mudar essa situação, tirar esta divisão que existe entre vocês. O Senhor está me falando de uma pessoa que bateu antes de ontem numa outra pessoa. O Senhor está te abençoando para que você tire esta fúria de dentro de você. Dê o perdão e peça o perdão. Recomece de novo. Recomece de novo. O Senhor me fala também de pessoas que estão aqui vivendo dramas terríveis com a justiça. Inclusive, há duas pastas azuis aqui que guardam documentação da justiça de anos, que nada se manifestava e que o Senhor está abençoando de uma forma extraordinária nesse momento. E você vai dar testemunho de uma mudança muito grande. O Senhor, você vai dar testemunho da mão de Deus agindo, transformando coisas antigas, mas também coisas novas. Eu vejo o poder de Deus dando a graça da maternidade a 4 mulheres que têm feito até tratamento e não têm conseguido. Mas a graça da maternidade você vai pegar, vai trazer seu filho e a sua filha e vai testemunhar essa graça que o Senhor está te dando nessa noite.
e você está sentindo que é você, e você está sentindo que o Senhor está tocando profundamente você de maneira extraordinária. Senhor, nós só podemos te agradecer, te bendizer e te glorificar, porque és um Deus tão bom e tão maravilhoso, um Deus que mais do que fazer aquilo que a gente fala, age dentro de nós a nos libertar. Eu sei que você veio porque foi convidado, eu sei também que você veio por curiosidade, e eu sei que você veio para usar depois, mas o Senhor está dizendo para você: eu sou o Senhor da tua vida. O objetivo que você veio foi um, mas o que eu faço agora na sua vida é outro. Receba a graça de Deus agora, receba o poder de Deus agora, que vai transformar toda a sua vida profissional a partir de hoje. Eu vejo de fato uma mudança profissional, porque você veio com um objetivo que não era conhecer o amor de Deus, nem experimentar o amor de Deus, mas Ele quis que você viesse, porque Ele queria derramar um bálsamo de amor em você. Foi Ele que te chamou. Você não veio fazer aquilo que você achava que vinha fazer. Você não veio fazer aquilo que você pensou que vinha fazer. Você veio porque Deus te ama infinitamente. E Ele te trouxe porque Ele quer provar que Ele está aqui, que Ele age, que Ele fala, que Ele conduz e que opera maravilhas em toda a sua história. Senhor, obrigado. Obrigado pela fonte do seu amor. Obrigado por estar aqui, por nos conduzir, por nos amar, por nos envolver, por nos tocar e por fazer com que saiamos dessa Eucaristia transformados no seu amor e na sua bondade. Obrigado, Senhor, meu Deus, porque és um Deus vivo, um Deus maravilhoso, um Deus justo, um Deus santo, Deus que vai muito além de todas as nossas capacidades. Mas é Deus, e como Deus quis estar entre nós. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por toda a família ouvindo, por toda a família Dai, por toda a família Pidache, por toda a família que tem aberto o coração para fazer uma restauração profunda de tudo aquilo que o Senhor quer e deseja. Muito obrigado, Senhor. Louvado sejas agora por toda a eternidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,